Você sabe quais são as 5 doenças que mais matam no Brasil? Conheça agora as doenças que mais matam no nosso país e quais são as medidas necessárias para preveni-las. Mas antes, se inscreve no canal Saúde e Vida, aqui você vai encontrar dicas de saúde para toda a sua família. E vamos ao vídeo. Primeira doença: doenças cardiovasculares. Seu coração pode não ter uma segunda chance. Descobrir algo antes de acontecer pode salvar sua vida. As doenças cardiovasculares são a causa número 1 de mortes em todo o mundo. O Brasil está entre os 10 países com mais mortes por doenças cardiovasculares. Os países que mais sofrem são os de baixa e média renda, com mais de 3/4 das mortes relacionadas a essas doenças. 17,7 milhões de pessoas morrem no mundo a cada ano por doenças cardiovasculares. Isso representa 31% de todas as mortes no mundo. É como se toda a população dos 7 estados da região norte do Brasil fosse dizimada pelas doenças cardiovasculares. Como se prevenir? Para cuidar da saúde do coração, adquira hábitos saudáveis em seu cotidiano. A alimentação é um dos coringas para manter coração e corpo saudáveis. Aliada à prática de atividades físicas, abandonar o tabagismo e realizar check-up anual são essenciais para evitar doenças cardiovasculares. Segunda doença: câncer. Como se prevenir? Não fumar é essencial. Uma alimentação saudável protege e pode blindar seu corpo. Mantenha o peso corporal adequado. Pratique atividades físicas diariamente ou pelo menos 3 vezes por semana. Mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer um exame preventivo ginecológico a todo ano, assim é bem mais fácil descobrir se algo está errado. Evite a ingestão de bebidas alcoólicas. Estudos mostram que consumir bebidas alcoólicas aumenta o risco de desenvolver diferentes tipos de câncer como boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, fígado, intestino, cólon e reto, e mama. Para a prevenção de câncer não há níveis seguros de ingestão. Essa recomendação serve para todas as bebidas alcoólicas. Terceira: pneumonia e outras doenças respiratórias. O que são doenças respiratórias? As doenças respiratórias podem ser divididas entre infecciosas, resfriado comum e pneumonias, por exemplo, e não infecciosas, como rinite alérgica e asma, cuja origem nem sempre é possível distinguir. Os principais sintomas são tosse, dificuldade respiratória, dor de garganta, corrimento nasal e dor de ouvido. Tais doenças atingem principalmente as crianças, representando cerca de 40% dos atendimentos médicos pediátricos no Brasil. A infecção respiratória aguda, IRA, especialmente a pneumonia, é a principal causa de morte em crianças menores de 5 anos de idade. Cerca de 2 milhões de crianças morrem anualmente em consequência dessa infecção, de 25% a 33% do total das mortes observadas nos 5 primeiros anos de vida. Na faixa etária de 3 meses a 3 anos de idade, as crianças têm de 6 a 9 infecções respiratórias agudas por ano, sendo que cerca de 10% delas apresentam mais de 10 quadros ao ano. Também para os maiores de 60 anos as doenças respiratórias podem ser graves. Os adultos apresentam de 1 a 3 episódios dessas doenças por ano, o que provoca grande absenteísmo no trabalho e prejuízos econômicos individuais, para as empresas e para a nação. Por ser comum, essas infecções acabam sendo negligenciadas, o que é preocupante, pois seus efeitos podem ser muito nocivos a todos, crianças e adultos. Dicas para evitar doenças respiratórias. Com o surgimento da Covid-19 e as proporções que a doença tomou em todo o mundo, os cuidados básicos para evitar doenças respiratórias acabaram sendo, de certa forma, incorporados à rotina de toda a população. A seguir, algumas dicas de prevenção das doenças de transmissão respiratória. Higienize as mãos. Lave as mãos com água e sabão antes de preparar os alimentos, das refeições, de tocar os olhos, a boca e o nariz, e após tossir, espirrar ou usar o banheiro. Na falta de água corrente, higienize as mãos com álcool em gel 70%. O álcool em gel deve ser usado somente se a mão estiver livre de resíduos de sujidade.
E, para ter o efeito desejado, o álcool deve ser esfregado entre as mãos, como se estivesse lavando com água e sabão, não apenas passado como se fosse um creme hidratante. A fricção vai garantir a eficácia no uso do produto. Cubra a boca e nariz. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço, preferencialmente descartável. Caso não tenha, evite espirrar nas mãos. Recomenda-se espirrar no antebraço, próximo ao cotovelo. Objetos são individuais. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Evite ambientes fechados. Mantenha os ambientes ventilados. Abra as janelas e deixe o ar entrar em casa, no trabalho, na escola, nos ônibus, entre outros. Isolamento. Pessoas doentes devem ficar em repouso, consumir alimentação balanceada, aumentar a ingestão de líquidos e evitar aglomerações e ambientes fechados. Elas também devem evitar contato próximo com pessoas saudáveis. A quarta doença é diabetes e outras doenças endócrinas e metabólicas. O diabetes é uma doença do sistema endócrino, que envolve uma glândula e um hormônio, pâncreas e a insulina, cuja produção insuficiente desse hormônio ou a incapacidade do corpo em utilizá-lo pode ocasionar a doença. Quais as principais alterações metabólicas e complicações do diabetes? A glicemia alta reduz a capacidade de eliminar radicais livres e compromete o metabolismo de várias células, principalmente as dos neuronídeos. Pessoas com diabetes podem apresentar feridas com difícil cicatrização devido aos níveis elevados de açúcar no sangue ou circulação sanguínea deficiente. Como prevenir? A melhor forma de prevenir o diabetes e diversas outras doenças é a incorporação de hábitos saudáveis. O incentivo para uma alimentação saudável, balanceada e a prática de atividades físicas devem ser uma prioridade. Como estamos vendo aqui, a atividade física está relacionada como uma ótima prevenção para todas as doenças. Quinta. Doenças associadas ao fígado e ao aparelho digestivo. Gastrite. Caracteriza-se pela inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste o estômago. Pode ser persistente e, dependendo dos hábitos do indivíduo, agravar-se ao longo do tempo. O consumo de bebidas alcoólicas, fumo, abuso de drogas, estresse, refluxo, hábitos alimentares incorretos, uso de determinados medicamentos e infecções bacterianas podem acarretar em casos de gastrite. A perda do apetite, irregularidade intestinal, náuseas, azia, queimação, são alguns dos principais sintomas. Apendicite. A inflamação do apêndice ocorre quando existe o inchaço do órgão ocasionado por fezes, tumores ou infecções virais. O seu rompimento causa dores extremas e pode levar à morte caso o órgão não seja removido rapidamente. Náuseas, calafrios, febre, dor na parte inferior direita do abdômen e vômito são alguns sinais de inflamação do apêndice. A perda do apetite e constipação também são de alerta para essa doença. Pancreatite. A inflamação do pâncreas pode causar perda de peso, náuseas, sudorese, pele amarelada, fria e úmida. A dor abdominal e fezes gordurosas podem ser observadas, indicando o mau funcionamento dessa glândula. A inflamação pode variar entre aguda, crônica, pela presença de um pseudocisto pancreático, acúmulo de líquidos que se assemelha a um cisto, ou um abscesso pancreático. Câncer. Uma das maiores causas de morte, especialmente entre os homens, o câncer de estômago e câncer de cólon se caracterizam pela formação de tumores que acometem o sistema gastrointestinal. Apesar de estarem entre os cânceres com mais incidência no mundo, o diagnóstico precoce e tratamento adequado elevam as chances de cura. O grande perigo dessa doença é que seu estágio inicial é assintomático, podendo ser facilmente confundido com outras doenças do trato digestivo. Sintomas comuns a outras enfermidades como diarreia ou constipações, sangramentos, fezes escuras e pastosas, região anal dolorida, cólicas, gases, fraqueza e fadiga são sintomas conhecidos. Essa é a razão pela qual nenhum dos sintomas relacionados às doenças gastrointestinais devem ser ignoradas, ainda mais quando são frequentes. O impacto sobre a nutrição. Doenças gastrointestinais interferem significativamente na absorção de nutrientes importantes como vitaminas e sais minerais,
acarretando em outros problemas como anemia, enfraquecimento dos ossos e desidratação. Além disso, algumas doenças podem comprometer a ingestão normal de alimentos, restringindo a dieta dos pacientes. É importante que o indivíduo recorra sempre a um profissional de saúde a fim de um diagnóstico preciso e, sob a orientação de um nutricionista, adotando uma dieta adequada às suas necessidades nutricionais e suas condições fisiológicas. Alerta a nutricionista Marcela Herculani. Veja algumas situações que podem comprometer a absorção de nutrientes em pacientes que sofrem de doenças gastrointestinais. Não consumir alimentos com o aporte nutricional necessário. Por diversos motivos, a oferta de alimentos nutritivos pode não ser suficiente. É comum que o paciente esteja numa dieta tão restritiva que não possa variar o cardápio a fim de ampliar a oferta nutricional. Sintomas como dor, enjoo ou diarreia podem afetar o apetite. O temor em agravar sintomas também pode fazer com que o indivíduo evite comer e corte determinados alimentos por conta própria. A ajuda médica é a opção mais sensata antes de tomar qualquer decisão restritiva. Somente um profissional poderá elaborar uma dieta com alimentos seguros e apontar quais devem ser evitados a fim de aliviar os sintomas ou tratar a enfermidade. Baixa absorção de nutrientes. Inflamações ou infecções intestinais podem prejudicar a absorção dos nutrientes importantes ao organismo. Situações pós-cirúrgicas e crescimento anormal de bactérias também podem agravar o quadro. Problemas na produção de enzimas ou da bilis também diminuem a capacidade do organismo de aproveitar os nutrientes vindo da alimentação normal. Casos como esse normalmente requerem a suplementação a fim de minimizar os danos ao organismo. Perda maior de nutrientes. Diarreias crônicas e sangramentos no trato intestinal podem acarretar na perda de nutrientes essenciais como potássio, sódio, magnésio, cálcio e ferro. Em alguns casos, esses nutrientes são perdidos no intestino e não completam o ciclo digestivo comum. Demanda maior por nutrientes. Quando o organismo está doente, ele precisa de muito mais aporte nutricional para se recuperar de infecções, inflamações e outras enfermidades. Se essas enfermidades causam desnutrição e perda de líquidos, por exemplo, o paciente precisará de ainda mais nutrientes para reabastecer suas reservas energéticas e fortalecer o sistema imunológico. Crianças podem necessitar de uma oferta ainda maior de nutrientes para garantir seu desenvolvimento sadio. Medicações. Alguns medicamentos prescritos no tratamento de doenças do trato digestivo podem prejudicar a capacidade do organismo em aproveitar os nutrientes dos alimentos. O uso de esteroides, por exemplo, prejudica consideravelmente a absorção de cálcio. Em alguns casos, a suplementação é necessária, visto que o tratamento não pode ser suspenso. A importância da dieta equilibrada. Uma dieta equilibrada é recomendável a todas as pessoas, porém em casos de pacientes de doenças do sistema digestivo torna-se indispensável. Tanto para prevenir sintomas, como durante o seu tratamento, a alimentação adequada é fundamental. Na maioria dos casos, a perda de peso é um quadro comum a doenças gastrointestinais, e boa parte das dietas focam no ganho ou manutenção de massa corporal. Mas é indispensável o acompanhamento de um nutricionista e o diagnóstico correto antes de qualquer atitude em relação à alimentação. Gostaram do vídeo, pessoal? Então vamos nos cuidar enquanto há tempo e, se puder, se inscreve no nosso canal, isso nos ajudará muito. Ative o sininho para receber novos vídeos, deixe o like, comente e compartilhe. Grande abraço!